O elemento fantasioso principal da história de Star Wars é a Força, um campo de energia criado por todas as coisas vivas do universo. Ela pode ser dividida em dois lados opostos: o lado luminoso da Força, que é alinhado com sentimentos de natureza pacífica, e do outro lado existe o lado sombrio, que é alinhado com emoções negativas, como medo, raiva e ódio. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Os seres vivos que são naturalmente sintonizados com esse campo de energia da força são chamados de sensitivos e conseguem manipular essa energia na forma de poderes especiais, como na levitação de objetos. E um ponto interessante sobre esse assunto é investigar como funciona a conexão entre os sensitivos e a força, que dá poder tanto para os usuários do lado da luz quanto os da escuridão. Ao longo dos filmes de Star Wars, a gente percebe que um sensitivo manipula a força graças a um estado mental de sintonia com ela, onde o sensitivo deixa a força fluir por si mesmo, para controlar essa energia ao mesmo tempo que também é guiado por ela. Remember, a Jedi can feel the Force flowing through him. You mean it controls your actions? Partially, but it also obeys your command. Então a força não é só um conjunto de poderes que um personagem domina quando fica mais forte. Isso é um conceito que aparece muito em jogos de videogame, onde quanto mais inimigos você derrota, mais pontos de experiência você ganha, e assim novos poderes podem ser utilizados por causa desse aumento de experiência. E eu não acho que é assim que a coisa funciona nos filmes de Star Wars. Na verdade, o que faz um sensitivo ficar mais poderoso na força é a experiência dele para entender como esse estado mental entre pessoa e força funciona. Por exemplo, no episódio 5, o Luke Skywalker não conseguiu usar a força para tirar sua X-Wing do pântano. E por isso Yoda teve que usar a experiência dele para levitar a nave. E na sequência, o próprio Luke revela por que ele não conseguiu fazer a mesma coisa. I don't believe it. That is why you fail. A grande diferença entre o Luke e o Yoda nesse caso é que o Luke não acreditou que ele poderia levitar a nave, e por isso ele não se conectou o suficiente com a força. Só que o Yoda era mais experiente, se deixou conectar com a força e atingiu o estado mental necessário para levitar a nave. Era tudo uma questão de mentalização. E é exatamente nesse entendimento da conexão entre força e mente do sensitivo que a gente percebe a maior diferença entre o lado da luz e o lado negro. O lado da luz do Jedi segue uma filosofia altruísta, de se desprender de si mesmo para abraçar o todo ao seu redor. No episódio 1, o Qui-Gon Jinn conversa com o Anakin, dizendo que ele vai conseguir ouvir a vontade da força quando ele acalmar sua própria mente. Ou seja, se desprender dos seus pensamentos individuais para ser guiado pela força que está ao redor dele. Without the midichlorians, life could not exist, and we would have no knowledge of the Force. They continually speak to us, telling us the will of the Force. When you learn to quiet your mind, you'll hear them speaking to you. E no episódio 4, o Obi-Wan aconselha o Luke Skywalker a usar a força para atacar a Estrela da Morte. E para isso, ele diz "let go", que traduzindo significa soltar, que no caso era se desprender de si mesmo para deixar a força fluir. Use the Force, Luke. Let go, Luke. Essa filosofia de desprendimento do Jedi é tão clara que só eles podem usar o poder de se tornar um espírito da força, porque esse poder é justamente o ato de se desprender totalmente do seu corpo físico individual, para assim se tornar uma parte do todo ao seu redor. É o grau máximo de desprendimento que um sensitivo pode atingir. E é por isso que eu gosto do treinamento do Luke com a Rey no episódio 8, porque o Luke priorizou o desprendimento dela para que a Rey tivesse contato com o mundo exterior através da força, que é uma filosofia totalmente Jedi. Reach out with your feelings. E se a gente tem no lado da luz uma filosofia de desprendimento, no lado sombrio a gente tem uma linha de pensamento totalmente oposta, que é a filosofia de se apegar e se prender a si mesmo. Isso fica muito claro no episódio 5, quando Yoda alerta o Luke, dizendo que quando um sensitivo escolhe o lado sombrio, as trevas consomem essa pessoa, de tanto que ela se apega a si mesma. The
Once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. Consume you it will, as it did Obi-Wan's apprentice. E o que os usuários do lado negro usam para se tornarem mais poderosos na força são sentimentos de natureza negativa, como a raiva e o ódio. Good. I can feel your anger. Que mantém a mente focada nos interesses próprios e individuais de cada um, como a vingança. At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. Então o que determina um alinhamento de um sensitivo com a força é a sua relação consigo mesmo e com seus sentimentos. Aquele que está disposto a desapegar de si em nome do altruísmo segue o lado da luz, enquanto aquele que se apega a si mesmo e se prende segue o caminho egoísta do lado sombrio. E o nível de poder na força de um sensitivo parte, antes de qualquer coisa, do estado mental para se conectar com a força. Como o próprio Obi-Wan disse, a força pode guiar o sensitivo ao mesmo tempo que é guiada por ele. E para que isso aconteça, o primeiro passo que um sensitivo precisa dar é aceitar e acreditar nos poderes da força. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e esse foi o meu vídeo aqui falando um pouco do que eu interpreto sobre o funcionamento da força. Eu queria deixar bem claro aqui que isso é tudo uma interpretação minha, é o que eu leio dos filmes e das histórias de Star Wars. Então é claro que não estou impondo nada a ninguém, só estou compartilhando a minha interpretação ali das histórias com vocês, beleza? E tô dizendo isso justamente pra gente abrir o debate aqui nos comentários sobre o que vocês também leem sobre a força. Vamos comentar e conversar sobre isso aí. Então, enfim, mais um vídeo de Star Wars, como vocês pediram muito, e se vocês gostaram, deixe seu like se eu gostei, porque é muito importante, ajuda muito o canal, eu agradeço demais. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui também, e dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui embaixo, que tem o link para todas as playlists do canal, organizadas por tipos de vídeo, para você assistir, beleza? Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima, valeu, pshuu, e um abraço.